Boa noite a todos os nossos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. Aqui estamos com mais um Reflexões, entrando um pouco atrasado. Estávamos aqui acertando alguns detalhes para conversar com vocês de forma mais tranquila. E aqui nós colocamos algumas imagens para que vocês possam estar guardando um pouco da memória de nossa região. A finalidade o que é? O indivíduo às vezes diz assim, eu tenho foto disso, eu tenho livro disso, daquilo, mas isso é importante que se torne público. Nós não podemos permitir que isso fique oculto. Isso tem que ficar claro para todos. E eu tenho me proposto a esse acervo que a gente tem de fotografias, que é imenso, que a gente teve o trabalho de escanear, de cuidar, de retocar, a gente inegavelmente está aqui para colocar para vocês, para que vocês possam guardar uma memória de nossa região. Muito obrigado a todos por estarem aqui conosco, agradeço muito essa boa vontade de todos e vamos em frente com nossas reflexões. Ronaldo disse que hoje já estaria de volta, que já está recuperado do Covid, uma grande alegria. Um abraço para o Ronaldo, um abraço para o Paulo Luciano, que também aniversariou, um grande abraço, Jesus o abençoe, ilumine e guarde. Nossa querida Eliana Cardoso de Freitas, lá de Guapimirim, um grande abraço, artista iguaçuana, cantou muito ali na Rio Sampa, e hoje roda o Brasil, inclusive tendo passado uma temporada no Japão. Um grande abraço, Eliana, e orgulho de tê-la entre nós. Sarinha Freitas, obrigado, Excelência, por estar conosco. Você que tem uma história na cidade muito grande, sua família tem uma história maravilhosa. Jesus abençoe, ilumine e guarde. Samuel Barbosa, obrigado, Samuel, por estar sempre aqui conosco, nos ouvindo, ou como eu costumo dizer, nos aturando. Grande abraço, Samuel, Jesus abençoe. Luiz Carlos Bittencourt, grande abraço, Luiz Carlos. Jesus o abençoe. Mary Monteiro, América, no coração da Baixada. A Mary toca aí o barco do programa do América na região. Grande abraço, Mary. Carmen Schaefer, quanta honra, professora. Carmen é professora de Educação Física, dirige uma escola em Nova Iguaçu. Segundo a população escolar, muito bem, por sinal. Grande abraço, Carmen, continue no seu trabalho. E lembre-se, não existe trabalho mais importante que o outro. Todos os trabalhos são importantíssimos em uma sociedade. Um grande abraço, Carmen. Samuel Maria Luísa Espataro, obrigado, Maria Luísa, por estar conosco. Geraldo dos Santos, o guardião das ferrovias, um grande abraço, Geraldo. Geraldo, eu estou aqui com uma ação que me pediram para entrar e a SEDAI se assenhoreando da área que era da Ferrovia das Águas. E esse vai ser o gancho no qual eu vou me pegar. Tá? A SEDAI depois se apropria como eu não vi o elo.
a Ferrovia das Águas abandona os trilhos e a população ocupa. E agora a SEDAI quer colocá-los para fora. Vamos ter que discutir isso aí com calma. Tá ok, Geraldo? É o trabalho que eu estou estudando aí. Tenho até o final de semana. Grande abraço. Vamos em frente. Vamos chamar o Ronaldo aí para conversar conosco. É uma honra tê-los todos aqui, tá? Maravilha, fico muito feliz. Grande Ronaldo, abraço, a aparência tá boa, hein? Graças a Deus. A aparência tá boa, rapaz. Parece aí que o Covid não atrapalhou muito não, hein? Não, graças a Deus. Que bom, rapaz, que bom. Mantermos as nossas esperanças, a nossa gratidão aos amigos, o carinho, a saudade é que importa. Vamos superando cada dia mais. Compromisso, determinação. Isso aí, Ronaldo. Eu abri hoje a nossa fotografia aqui de abertura, trazendo uma foto para todos aqui, tá? Nossa, mega claro. Eu queria dizer a vocês o seguinte: o Colégio Leopoldo é a única escola da região do Recôncavo Fluminense, colégio de nível de ensino médio, que mantém um memorial com essa qualidade. O que é o nosso memorial? Eu queria abrir um museu. Aí um museu tem toda uma liturgia, tem uma série de pessoas. Reginaldo Barbosa chegou aí. Obrigado, Reginaldo, por estar conosco. Hoje você colocou o Colégio Leopoldo de cabeça para baixo, né, rapaz? O Reginaldo gostou da máscara do colégio, rapaz, e tem usado. Aí hoje ele colocou a máscara, ficou de cabeça para baixo. Eu nem falei nada, não, estou brincando com ele agora. Reginaldo é amigo de longa data. Precisamos repetir aquele lanche lá em Tinguá. Tuas ordens, hein, Reginaldo? Vamos marcar. Olha lá, Geraldo dos Santos, as tubulações e linhas sempre andaram lado a lado, com certeza. Até porque, para colocar água no Rio de Janeiro, o Paulo de Fronten disse que colocava em 7 dias. Esse episódio é chamado de o milagre das águas. E o imperador, dá ao Paulo de Fronten toda a condição necessária para ele executar os trabalhos, dá 6.000 operários, 2 trens, para que ele execute o trabalho. Ele conclui o trabalho em 6 dias. Coloca água no Rio de Janeiro. Quer dizer, tarefa difícil, mas o nosso Paulo de Fronten, que hoje dá nome ao município do nosso estado do Rio de Janeiro, colocou lá água no Rio de Janeiro em 6 dias. Uma história maravilhosa. E a tubulação caminhou ao lado do trem. Quer dizer, hoje a gente, quando vê a SEDAI querer se assenhorear da área, tirando a população que ali mora há 50, 60, 70 anos, eu pessoalmente achei um absurdo. Mas eu tenho que estudar o processo ali com mais calma, tá? Muito bem, voltamos aqui, Ronaldo. Deixa eu começar essa foto aqui pegando da esquerda. Vocês vejam só, essa máquina aqui de baixo é uma máquina autenticadora de caixa. Você pagava qualquer coisa, só era válido com essa autenticação dessa autenticadora que aqui está do lado. Bem à esquerda embaixo. Deixa eu botar o mouse em cima lá. Então essa era a autenticadora. Rapaz, o que teve de falsificação no Brasil não está no gibi. As faculdades então sofreram muito à época. Porque o sujeito colocava uma autenticadora dessa na mala do carro, cobrava um dinheirinho e autenticava o carnê da faculdade, fazia o diabo. Tá? Então essa é a autenticadora. Depois entrou em desuso. Aí vocês têm um gramofone, né?
Logo depois vocês têm um episcópio, Nossa que é esse branco. Vocês vejam a dificuldade. Eu, como professor, tinha que ter recursos pedagógicos para conversar com a criançada. Aí eu queria projetar a Constituição. Aí eu tinha que usar esse episcópio. Eu colocava aqui embaixo, abre ali embaixo, coloca o livro, a página que eu quero, fecho e ligo a lâmpada e projeto na parede a página que eu quero discutir. Olhem a trabalheira. Aqui eu tenho um projetor de 16 milímetros, perdoem, um projetor de 8 milímetros, e ali à direita eu tenho um projetor de 16 milímetros. Olha que maravilha, hein? Aqui eu tenho o primeiro monitor de computador do colégio. Ainda levava aquela proteção no vídeo, porque diziam que a tela era cancerígena. Aí tinha uma proteção ali no vídeo do monitor. Mais abaixo aqui, não aparece inteiro, eu tenho um impressor, né? Um mimeógrafo a 4 cores. Foi o primeiro mimeógrafo colorido que a escola teve. Tá? E vamos em frente, gente. Essa é do nosso memorial. Aqui nós temos um sistema telefônico que dava uma trabalheira danada, porque eram 10 ramais só, e tinha que trabalhar com um cabo grosso para chuchu, porque o telefone tinha que ir a todas as salas, era uma coisa caríssima. Nossa. Não tinha central, mas é o que a gente possuía. Ao lado está um intercomunicador que nós tivemos. Interno. Tá? Só tinha função interna e pegava toda a escola. A gente até sabia quando era a dona Leopoldina que estava tocando, porque ela apertava direto. Isso aí não tocava de forma intermitente. E ela queria falar com alguém, tinha que ser na hora. Está ali, deixa eu aumentar um pouquinho para que nós possamos ver. Está aqui. Tá? E logo à esquerda, o primeiro telefone que nós tivemos na região da Companhia Telefônica Fluminense. Primeiro telefone automático. O telefone da escola era o telefone do Colégio Leopoldo era 190. Passou a ser 2290, 2290. Era o telefone do colégio. Lá de Jesus era 30, passou a ser 2230. Da minha casa era 198, passou a ser 2298. Esse aqui era uma linha externa. Então eu, como morava e não tinha telefone na minha casa, eu instalei essa linha externa do colégio para a minha casa, que era ali na antiga Rua Paz e Amor, hoje Rua Professora Leopoldina Machado. Logo à esquerda, um telefone da escola de magneto. Tá? Trabalhava com 2 pilhas. E essa manivela gerava o sinal de chamada. Perfeito. E as pilhas sustentavam a conversa. As 2 que nós temos aqui já são Rayovac. Todas as 2 são enormes. Elas não estão aí, mas oportunamente seria bom que eu colocasse. Aí vocês têm 2 rádios de época. À esquerda vocês têm um projetor de diafilmes. O que era o diafilme? O diafilme era um filme sobre um determinado assunto que você colocava ali e cada quadro era uma história. Então você passava o quadro, contava a história. Passava o outro, contava. Era o diafilme. Depois do diafilme vieram os projetores de slide. Todos os 2 que aí estão são automáticos. Tá? Todos os 2 aí já são automáticos, a gaveta andava com controle. Controle remoto não, controle ligado direto ao projetor. Você apertava e ele andava. Tá? À esquerda nós temos um relógio antigo de sol.
Mais à esquerda nós temos trinco de casas antigas, 2 trincos. As portas enormes. Isso aí, trincos de casas antigas, pesadas, casas tipo de fazenda. Isso. Mais à esquerda vocês têm um amplificador. Esse com o disco foi um amplificador que o professor Newton comprou para a escola, já foi na gestão do professor Newton. E nós ligávamos o microfone e ligávamos e podíamos colocar o hino para que as crianças cantassem, etc. Já foi uma inovação. E esse amplificador funcionava a bateria e com energia elétrica. Possuía as duas funções. A bateria de 12 volts e energia elétrica. Uma aquisição do professor Newton. Essa máquina Royal é uma máquina que acompanhou por muitos anos o coronel Ivi Teixeira Xavier. Caramba. E o coronel Ivi Teixeira Xavier, que é um coronel da Polícia Federal, bateu vários autos de apreensão nessa máquina e quis, antes de passar para o outro lado, deixar esse presente para nós. Tá? E ficou aqui no nosso memorial. Então, mostrando para vocês aí algumas peças. Aqui vocês têm o relógio sem o mostrador. Aqui vocês têm um relógio que marcava a entrada da escola. A maioria dos ex-alunos que aí está presente, o horário era marcado nesse relógio. A maioria dos ex-alunos aí, que estão aí assistindo a nossa conversa, esse era o relógio que marcava o horário. Tinha que acertar todo dia de manhã, meu pai é que o acertava, né? Depois essa função foi para a Glorinha da Secretaria. Depois vieram os mais modernos, tá? Mais à esquerda, nós temos aqui um capacete militar da Revolução de 30 e de 32 no Brasil. 32 é quando São Paulo resolve se levantar contra Getúlio Vargas e levanta-se contra Getúlio. E meu pai servia, né, ao tiro de guerra nessa época. Eles pagavam o material que recebiam. Então esse capacete é do meu querido progenitor, professor Nilton Gonçalves de Barros. Aí nós temos uma foto panorâmica do colégio, tirada de helicóptero, não tinha drone à época, né? Hoje facilitou. O drone pode fazer o trabalho. E aí nós temos essa foto do colégio. Eu queria lembrar a vocês que aqui à esquerda, tá? Aqui à esquerda, esse prédio que ali está, pequenininho, esse prédio nos lembra a casa do professor Leopoldo Machado, e é um prédio que está fazendo agora 100 anos de existência. É um dos pouquíssimos prédios centenários do município de Nova Iguaçu, tá? Aqui está ele do lado do Haiti. Abaixa o volume um pouquinho, Ronaldo, aí você fica mais tranquilo para tossir. Não prende a tosse não, que não é saudável. Tussa, faz bem. Aqui vocês têm um prédio, esse prédio é de 1921, está comemorando agora 100 anos de existência. Um dos prédios mais antigos da cidade, ainda utilizados. E hoje é utilizado como biblioteca, sala dos professores, etc. E é o local que, ora, também eu estou fazendo essa conversa com vocês. Esse pé que aqui está à frente da escola é um Oiti. O Oiti tomava conta de toda a cidade de Nova Iguaçu, porque ele suporta as condições quentes, a falta de água, ele suporta os cortes da Light,
Esse Oiti, coitado, ele é todo violentado, ele foi empurrado, ele está na calçada e foi empurrado para dentro do colégio. Porque a Light poda ele todo. Tá? Então ele está empurrado para dentro da escola. É uma das maiores poluições que nós temos hoje, é a poluição dos cabos telefônicos, a poluição da internet, dos cabos de internet, e é uma bagunça generalizada, e a poluição provocada pelos fios da Light. Então, é importante que a gente comece a observar isso, porque não tem a menor condição. Hoje, se vocês pararem em frente ao Colégio Leopoldo, vocês não leem o letreiro da escola, porque os cabos todos amontoados na rua não permitem sequer que se possa fazer a visualização do letreiro da escola, tá? É só uma observação, não é reclamação, é uma observação. Mas nós temos autoridades públicas para cuidarem disso e esperamos que cuidem. Tá? Então, essa é uma das fotos do nosso memorial. Aí nós temos uma balança de precisão que era utilizada pelos nossos alunos para diversos trabalhos. Tá? Aí nós temos uma visão mais ampla de quando da inauguração do nosso memorial. Hoje nós temos 4 vezes mais peças no memorial do que temos aí. Lá no fundo, eu queria destacar aquela Royal que eu destaquei para vocês, aquela máquina Royal é do século XIX, é do final do século XIX, aquela Royal. Essa Hamilton é do princípio do século XX. Essa aqui é uma facetinha que no banco a turma fazia todos os cálculos bancários de juros, de tudo, pela facetinha. Essa outra máquina já é uma máquina elétrica e ali uma Burgs calculadora. Tá? Então vocês vejam que o acervo está gostoso de ser visto. Paulinho, tem como mostrar, como é que se diz? Ao visitar aí, em breve. Claro, ele é aberto direto. Eu digo assim, o tempo de cada tecnologia, durou 5, 6 anos, ou mais ou menos assim, tem mais ou menos essa estimativa? Tem, claro que tem. Isso é bom. Agora, isso é importante. com a chegada até o computador, a coisa foi um pouco morosa. Perfeito. Quando o computador chega em 80, aqui na escola ele chega em 82... É isso mesmo, década de 80. A gente começa a ficar complicado porque parece que é uma coisa fácil, mas não é. Não. Você tem que colocar ao lado do teclado um dicionário de funções. Perfeito. Porque não havia se inventado o mouse ainda, que facilitou a vida de todo mundo. Era DOS, os gráficos vieram depois ainda. Essa formação de gráfico na tela, ela veio aos poucos, não foi de imediato também, não. Claro que não, e você era obrigado a conhecer os... Até hoje, o que se usa direto é o Ctrl-Alt-Del. Perfeito. Que, inclusive, é bem destacado lá no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? Que o indivíduo tem que dar um controle para desligar o computador e não consegue. Perfeito. Porque ele já está com dificuldade e o controle é feito para você usar as 2 mãos. Ou 2 pessoas utilizarem. Porque o Ctrl e o Alt estão pertinho da mão esquerda. Mas o Del está lá na ponta da mão direita no teclado. Tá? Então, sem nenhuma dúvida, o computador veio facilitar, mas durante um período ele deu muito trabalho para a gente conseguir trabalhar com ele. E não era barato. Assim. Não era barato. Claro que não. Era um investimento, cara. Vieram aqueles que você usava nos bancos que eu ria muito, o camarada para achar a tua conta, ele ficava inserindo
Era o CP500. Ele Isso. ficava inserindo um montão de disquete para achar a tua conta. Era um negócio quase cômico, né? Negócio quase cômico. Ele pegava um disquete, não era, pegava outro, não. Esse aqui Era era de um disquete alfabético. grande, depois veio os menores, mas era o maior. Era até o Era o maior ainda grandão. no início. Era uma comédia. E aí, se dobrasse o disquete, acabou, não lia direito. Figuraça. Não pensa a garotada que está aí hoje que esse negócio de informática foi brincadeira, que não foi, não. 40 anos aí dando testada para a gente chegar mais ou menos onde estamos hoje. E hoje estabilizou. Esse computador que eu estou usando para conversar com vocês e para apresentar as imagens, esse computador tem 9 anos. E ele já é de 1 tera, né? Então, agora deu uma parada, a gente não precisa ficar igual maluco querendo novidades. Isso. Facilitou um pouco. Mas durante os anos 90, final dos anos 90, 2000, a coisa foi louca, a evolução foi muito grande, você tinha que trocar de equipamento. Aí eu dividi as fotos por época, tá? E para facilitar a garotada, eu usei banner. Por quê? O banner é fácil do pessoal usar. A criançada pode botar a mão, pode ver, pode botar o dedo. Então Perfeito. facilita tudo no trabalho. Então usei o banner como um processo pedagógico para a garotada poder manusear, tá? As fotos vocês vão observar. Aí nós temos a professora Ivonete, vários ex-alunos da escola aí. Aqui está o Gilmar Basto, Luiz Cláudio, né, o filho da Vera Santana, que eita turma boa aí, nossa senhora. Do lado direito a professora Marilda. Então você tem aí uma visão dos anos 80. Aí onde está essa foto, hoje é a piscina da escola, tá? Então são os formandos dos anos 80 que vêm desde o jardim no Colégio Leopoldo, tá? Outras fotos dos anos 80 que a gente fez questão de apresentar. Tá, esse aqui é um campeonato de basquete que eu fiz no ginásio, de esporte, que também teve uma vida curta, porque perdeu a finalidade de existir, né? Aí nós temos vários ex-alunos atletas, tá? Alguns já não estão mais entre nós, já nos deixaram. Aí está o Moacir, que se aposentou agora, era oficial de justiça, está aí o Moa, ex-aluno João Alberto, né? Aí está o Aguinaldo Abachado, está o Carlos Wagner. Então nós temos essas fotos de grupo de dança. Eu procuro demonstrar nessas fotos o quanto o Leopoldo sempre foi plural. Aqui é uma foto do time de futebol da escola, treinado pelo Marcelo, depois pelo Alberto. E aí está a assinatura de autógrafo, aí foi do Zinho. O Zinho um dia veio na escola aqui fazer uma visita, já rubricou a foto aí, já meteu o seu autógrafo no time de futebol do Colégio Leopoldo. Está aí o Vilela. Vilela é diretor lá do Botafogo. Tira o som, Ronaldo, fica mais fácil para você e para nós. Porque aí você tosse à vontade. Tá? Então, essas fotos estão no museu, estão no memorial, para que vocês possam visitar e ter uma ideia do que é o trabalho do Colégio Leopoldo. Aqui você tem uma foto também de ex-alunos, aqui tem o Robson, atleta, você tem a Malha Ferro, Eliane, a nossa grande cantora Fernanda Moraes, está aqui. Então é importantíssimo que a gente faça, todos nós nos relembrarmos desses momentos, porque a maioria desse pessoal que hoje canta, joga, etc., passou pela escola e desenvolveu atividade aqui. Vocês me perdoem, a minha visão de escola
não é a visão que muita gente tem, de que tem que ser vencedor, tem que passar em concurso, etc. Não. Tem que ser saudável, tem que ser cidadão, tem que viver para a sociedade. Esses conceitos é que cabe à escola incutir. Nós instituímos uma escola do ódio hoje. E eu não sei quando nós vamos inverter essa situação da escola do ódio. E olhem, vai ser um processo trabalhoso. O indivíduo continua achando que a dor é só dele. Não entendeu ainda que todo problema que nós temos na sociedade é uma dor coletiva. E enquanto todos não chorarmos aquela dor coletivamente, os danos para a sociedade vão ser sempre graves e cada dia piores. Não se esqueçam disso, por favor. Muito bem, deixa eu ver esse time aqui, à esquerda, interessante para vocês observarem. Aqui nós temos o Marquinhos, Jairo Portugal lá atrás, que chegou a integrar a seleção brasileira. O Jairo e o Marquinhos, irmãos, estão os dois aqui. Aqui está o Gessi, aqui está o Humberto, doutor Humberto, trabalha até hoje no escritório do doutor Loyola. No escritório do Dr. Loyola nós temos uma grande maioria de advogados oriundos do Colégio Leopoldo. Obrigado ao Dr. Luiz Carlos pelo carinho com o Colégio Leopoldo. Aqui está a dupla de irmãos Rogério e Renato. Tá? Isso foi um campeonato que nós fizemos lá no ginásio, comemorando mais um aniversário do Colégio Leopoldo. Essa gincana aí, se não me falha a memória, é dos 78 anos. Aqui nós temos várias fotos, aqui está o doutor Loyola. Observe que em cima estão os ex-alunos e embaixo estão os alunos, tá? Perfeito. Ali em cima nós temos o professor Neoberto, Pedro Paulo, Edson, Amilcar. Aí na fileira de cima, 2 já não estão mais conosco. São eles o professor Ney, meu irmão mais velho, e o Amilcar, filho do Tião Cuica, já não estão mais entre nós. Aí de novo embaixo está o nosso Moa, está o doutor José Roberto Fernandes. Enfim, essa turma toda que representa a cidade de Nova Iguaçu. Nessa outra foto aqui nós temos o Jorge Micho, o Sérgio Quintela, que já não está entre nós, o Hermelindo, Antônio Carlos Bittencourt, Keller Borges, que também já não está entre nós, um grande abraço ao Keller, Ari Manga Espada, hoje seria bullying. O Ari tinha uma cabeça em formato de manga, bicuda ali na nuca, então o apelido dele ficou Ari Manga Espada e ele ficou imortalizado como Ari Manga Espada. Hoje seria bullying. E o Ari levou isso aí a vida toda, fingia que se aborrecia e tal, mas não tinha nada disso. O Ari sabia que era o apelido que ele ganhou e gostava. Está aqui o doutor Carlos Alberto Viana. O Moacir está em todas, porque o Moacir foi o juiz nesse dia. Aqui está o Claudinho, do Autopeças Martins, Danilo Peçanha. Está o Paulo Eduardo aqui também, que já não está mais entre nós. Tá, o Paulo Eduardo, o apelido dele era o Brad, porque ele tinha uma padaria, né? Padaria Santa Marta, que está lá do outro lado. Então está essa turma querida que participou da criação do basquete na nossa região. Que o basquete chega no Brasil aí nos anos 50, chega no pós-guerra, não é um esporte tão antigo aqui. Bom, qual a finalidade de eu mostrar essas fotos? Pedir a vocês que preservem a memória. A memória deve ser preservada. Aí vocês têm, tá, o restante do museu. Hoje isso aí está tudo abarrotado de peças novas. Tá? As cadeiras são de época. Esse conjunto de cadeiras à esquerda são da fundação, são dos anos 30. Esse conjunto para receber visitas são dos anos 30. Essas cadeiras à direita são do jardim do colégio.
Essa máquina internacional foi me dada de presente pelo Rafael, também uma máquina que remonta ao século XIX. Então, inegavelmente, é um memorial da história da região e também da história dos apetrechos educacionais utilizados. Tá? Eu queria hoje fazer essa lembrança, convidar a todos que desejarem a entrar em contato conosco das 9 às 13, e nós teremos uma alegria muito grande de conduzi-los pelo nosso memorial. Hoje o acervo de peças ficou muito maior. Isso aí foi o início. Aí eu estou com uma foto aí com o nosso Valcir Almeida, tá? O Valcir está do meu lado. É que eu estou com a tela dividida, deixa eu arrumar aqui. Aqui estamos eu e Valcir. Valcir também já não está mais entre nós, tá? E belíssima aí essa foto com ele. E o aumento do acervo. Nesse quadro, nós colocamos os óbitos de nossos fundadores. Aqui tem o óbito da professora, a primeira que nos deixou, que foi a professora Ana Isabel Machado Barbosa, depois foi a professora, a esposa do nosso querido professor Leopoldo, a professora Marília Ferraz de Almeida Barbosa, depois foi o professor Leopoldo, depois foi o professor Newton e depois a professora Leopoldina. Todas as fotos e recortes de jornal contando essa passagem deles, nós afixamos aí. Aqui em cima nós temos uma dupla de alunos que viraram padres, um bispo, e um sendo bispo depois ordenou um outro padre. E toda vez que meu pai ia a qualquer missa na região, quem fazia a homilia era o professor Newton, mesmo eles sabendo que o professor Newton era espírita. Mas eles faziam questão de convidar o professor Newton para fazer a homilia. Isso é para vocês terem uma ideia da simplicidade que sempre foi a vida na região. E de um tempo para cá criou-se esse ódio desnecessário que está destruindo a união de nossa nação e que nós temos que brigar contra. Muito. Não se esqueçam, ninguém é superior a ninguém. Pode ter uma função superior, mas como ser humano ele é rigorosamente igual a qualquer outro. Sem essa de se achar superior. Tadinho. Eu tinha um amigo que eu servi com ele, general, ele dizia que a gente só via o peso da reforma quando ele ia no estabelecimento lá para comprar produto. Então, ele era general de pijama, então não tinha prestígio nenhum. Ele disse, tá vendo? Tá vendo, professor Paulo de Tarso? Ele me chamava de Paulo de Tarso, que o meu nome de guerra era Paulo de Tarso. Tá vendo, professor Paulo de Tarso? Botou o pijama, não vale nada. Ele brincava muito com isso. Tá? Realmente, nós somos a função que exercemos e depois que ela passa, passou. Tá? Simplesmente passou. Aí está a foto da fundação. Todo esse acervo eu coloquei aí para nós e para que vocês possam ter a ideia. Aí o nosso Valcir visitando... O próprio espaço também é histórico, ou não, não é isso? O próprio prédio de 1900... o acervo tem a sua história também. É de 1935 o prédio. O colégio é fundado em 30, num prédio alugado lá fora, onde é hoje o nosso mercado intercontinental, e depois o professor Leopoldo compra essa sede e traz o colégio Leopoldo para cá. Perfeito. E constrói essas salas. Por isso eu fiz questão de colocar o memorial nessas salas. Aí está nosso querido presidente do PSC interno, nosso Oswaldo Cruz, que já não está entre nós, figura maravilhosa, Jesus o abençoe. Aí está a turma lá da Escola de Samba Imperatriz Iguaçuana, sempre firme em tudo que o colégio faz. Aí está o nosso ex-aluno,
com a sua esposa. Está o nosso Valci firme e forte. A chegada deles antes da inauguração do nosso Coronel Barbosa, com a filha, à época aluna do Colégio Leopoldo. Está aí o nosso diretor de operações da Nova Dutra, nosso querido Jamil, com a esposa. Um grande abraço, Jamil. Aí está o momento que a gente inaugura, e nesse momento de inauguração está aí o nosso deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, que inegavelmente é um marco na política do Estado do Rio, foi vice-governador no governo Marcelo Alencar, é um indivíduo pelo qual todos os outros deputados têm profundo respeito. Ele é o cara da consulta na Alerj, tanto que agora o processo contra o Wilson Witzel, ele foi o relator, porque a turma confia muito no conhecimento do Luiz Paulo, e nesse momento aí o Luiz Paulo está entregando uma homenagem ao Colégio Leopoldo, pelos nossos anos de existência, uma homenagem à moção da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Tá? E aí nós temos o ex-prefeito Mário Marques, também presente na solenidade. Muito obrigado. Que Jesus o abençoe onde estiver, Mário. Tá. Muito bem. Deixa eu inverter aqui a nossa câmera para a gente continuar o nosso papo aqui, Ronaldo. Vamos inverter a nossa câmera. Tá. Acho que ela está aborrecida comigo aqui. Ah, bom. Acho que ela não queria mais colocar o meu rosto aqui, mas voltou. Queria agradecer a você. Eu quero fazer uma observação nas fotos, nas imagens que você mostrou do professor Leopoldo. Gente, é impressionante o vigor que eles se encontravam naquelas fotos primeiras, você mostrando ontem e algumas vezes, e logo depois da doença, como ele continuava na luta, mas você vê como ele se transformou de fato. O vigor, ele mantinha ali a luta, o carinho dele, mas ele estava muito bem naquelas fotos de 30 e pouco, 32, se não me engano, que ele escrevia até o ano. 42, muito 42, bem 44, como realmente as viagens, isso, as viagens, os desgastes. E a gente precisa lembrar, Paulinho, que as viagens naquele tempo não eram as viagens de hoje, não. Eram bem cansativas, até para poder ter a hospedagem também. Era um desgaste muito grande, os tempos de viagens que se faziam naquela época. Isso também o levou a esse desgaste, tanto emocional como físico para ele. O seu Leopoldo, nosso querido professor Leopoldo, seu Leopoldo, como era carinhosamente chamado, o professor Leopoldo infarta quando retorna do trabalho de unificação, batizado por eles de Caravana da Fraternidade. É verdade. Eu ainda teria aqui a oportunidade de mostrar essas fotos pelo Brasil. O professor Leopoldo faz a caravana porque ele já faz com o coração doído. Ele havia perdido a mãe em 47, havia se desligado da escola, porque a esposa estava com câncer, e a esposa vai embora em 49. Então o coração do Leopoldo está muito doído, porque ele tinha um carinho pela mãe todo especial. E centralizou o seu carinho na irmã, na minha mãe, professora Leopoldina Machado. Ele perdeu os outros irmãos, um ficou na Bahia vivo, o João, e o José de Calazans, que veio com ele para cá, também desencarnou cedo. Então, Leopoldo, em 50, ele está muito dolorido. Vocês vejam que ele faz em 48, o primeiro congresso das Mocidades Espíritas do Brasil. Vou repetir, ele faz o primeiro congresso das Mocidades Espíritas do Brasil, porque é ele que capitaneia, é ele que coloca a equipe, inclusive é a equipe que trabalha com ele em Nova Iguaçu.
O locutor oficial do primeiro congresso é o Atlas de Castro, que trabalhava com ele aqui em Nova Iguaçu e no Lar de Jesus. Tá? Então, o restante se junta ao Leopoldo, mas a cabeça, o empreendedor é ele. E bancando filme, bancando tudo. Porque ele tinha uma condição econômica razoável e morreu teso, porque ele colocou tudo no Lar de Jesus. Tal qual a Ruth Santana também. Ruth então era milionária. E naquele projeto ali do Meyer, do abrigo e da escola que hoje leva seu nome, da Casa de Lázaro, e hoje do Colégio Ruth Santana, que eu não sei se ainda está funcionando, ali atrás do Corpo de Bombeiro, qualquer dia. Está perto de você aí, Ronaldo. Qualquer dia dá uma passada por lá e verifica se o Colégio Ruth Santana ainda existe. E a Ruth coloca toda a sua fortuna ali naquele trabalho de amparo ao próximo. Então são pessoas, gente, que viveram pelo próximo e para o próximo. Sem recompensa, sem esperar nada. Pelo próximo e para o próximo. O professor Leopoldo, quando infarta em 50, ele vai tendo uma série de pequenos infartos que o levam ao seu desligamento efetivo no dia 22 de agosto de 1957. Então, eu não tenho dúvidas ao afirmar que a caravana da fraternidade foi quem arrebentou de vez com a saúde do professor Leopoldo. Tá? A saúde já vinha precária, claro, mas foi aquele esforço da caravana que acabou com o professor Leopoldo Machado. Andar de jardineira, aquelas estradas de barro, pegando aviões. Eu não sei se vocês chegaram a pegar avião bimotor, que ele entrava em certos espaços e tinha umas quedas que parecia que o estômago vinha parar na boca. De vez em quando vocês veem alguns filmes aí, você ainda tem a noção do que era. Eu cheguei a fazer com meu pai algumas viagens dessa. Tá? Você já tinha ali o saquinho para você vomitar, porque era normal o indivíduo vomitar durante o voo. Tá? Então, realmente, não é uma coisa, quando você fala em viagem, não é o que vocês têm hoje, não. Não tem nada semelhante ao que é hoje. Tá? Pistas você tinha que andar, pegar chuva, tinha que esperar o sujeito vir com aquele chapelão para conduzir você até a escada do avião, a escada não tinha cobertura. O negócio era aventura, realmente, tá? Então, lembrou bem o Ronaldo, eu gostaria de passar isso para vocês. Muito bem, essa é a inauguração do nosso memorial. E eu queria colocar uma imagem para vocês, para nós concluirmos. Eu queria colocar uma imagem para vocês, que é a imagem da criação do Colégio Leopoldo. Tá? Então, vocês têm aí o povo do município de Nova Iguaçu. Eu acho que agora está dando para ler bem. O povo do município de Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, por seus representantes, em sessão extraordinária realizada em 28 de janeiro de 1930, resolveu: artigo 1º, fica o senhor prefeito autorizado a subvencionar o ginásio Leopoldo nesta cidade com a importância de R$500 mil mensais, logo que o mesmo entre em pleno funcionamento, isentando-o também de quaisquer impostos municipais. Artigo 2º, ficam abertos os necessários créditos. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário. Nova Iguaçu, 30 de janeiro de 1930. A mesa, Peregrino Esteves de Azevedo e o nosso capitão Gaspar Soares. Tá, então esse é o decreto, é a publicação do decreto legislativo que cria o nosso ginásio Leopoldo, que depois viria a ser o Colégio Leopoldo.
Nessa época, todo o município de Iguaçu era completo, inclusive Cunilópolis, São João de Meriti, Caxias. Então, é o primeiro... Outro dia, um historiador aí discutia com... Não, tinha outras escolas de regulares, não. Colégio Leopoldo é o primeiro estabelecimento regular e oficial do Recôncavo Fluminense. Não é porque eu quero que seja, não, gente. É história. E a história tem que ser respeitada. A gente não está aqui para contar nada que não seja um retrato da verdade. Muito bem, Márcia Souza, um grande abraço, Márcia, Jesus abençoe. Rosângela Diniz, obrigado, Rosângela, por estar conosco. Carlinhos Farias, obrigado, Carlinhos. Carlinhos é um paraibano que veio para cá com Lindbergh e está aqui até hoje. Grande abraço, Carlinhos. Nova Iguaçu gosta muito de você. Sebastião Wagner Berriel, grande abraço, Berriel. Jesus o abençoe. Leandro Magalhães, obrigado por estar conosco. José Luiz da Cerâmica, obrigado, José Luiz. Verinha Souza, lá de Guapimirim. Ô, Verinha, quanta honra de você estar conosco. Trabalhou comigo quando fui secretário de Educação lá em Guapimirim. Muito obrigado, Verinha, por estar aí. Neizinho, irmão. Ô, Neizinho. Grande abraço, honra. Rosane Ribeiro, Luiz Carlos Bittencourt, nós já falamos, professora Ana Seixas. Tá. Bom, muito obrigado a todos vocês. E queria pedir ao Ronaldo aí as suas conclusões finais. Rapaz, vocês me perdoem, tá? Vocês me perdoem, mas eu tenho que ler alguma coisa aqui para vocês. Vocês me desculpem. Eu não posso deixar de ler. A gente vai conversando. Em 1799, tá? É o golpe de Napoleão, chamado de 18 Brumário. Eu já expliquei isso, eles mudaram todos os termos dos meses. Então a Revolução Francesa foi tão egocêntrica que mudou o nome dos meses e criou um calendário próprio, com nome de meses próprios, etc. A Revolução Francesa, com todo respeito a todo mundo que acha ela linda, maravilhosa, para mim é uma das páginas mais sangrentas da história do mundo. Tá? Nunca vi tanta gente matar, estar junto e depois matar aquele que fez a Revolução com ele. Negócio de louco, é a Revolução Francesa. Estude, vocês verão o que foi a Revolução Francesa. Rui Barbosa escreve o artigo intitulado Plano contra a Pátria, que insufla a turma contra o imperador. Mal assistido o nosso Rui Barbosa nesse dia, na minha humilde opinião, porque vai ser difícil termos outro governante no Brasil igual Pedro II. 1918, a Alemanha passa a ser uma república e logo depois cai nas mãos de Hitler. Em 1945, o Canadá é admitido como Estado-membro das Nações Unidas. Atentem para essa data. Em 9 de dezembro de 1953, o Camboja se declara independente da França. E logo a seguir vem a Guerra do Vietnã, brigando pela península, e o Laos e o Camboja são envolvidos também. Então vocês vejam que não tem nada por acaso. Nada por acaso. Abraço, Luiz Arthur, abraço, Berg. Jesus os abençoe. 1967 é lançado o foguete Saturno V, transportando Apolo 4. Em 68 há o início simbólico das obras da Ponte Rio-Niterói. Em 68 eu era militar nessa época, tive o privilégio de receber várias palestras sobre a construção da ponte, interessantes, até a questão do limite. A Marinha proibia a ponte com menos de 60 metros e a Aeronáutica proibia a ponte com mais de 80. E aí
o jeitinho brasileiro no vão central botou uns postes baixinhos. Eu não sei se vocês se lembram, mas podem procurar, que é o jeitinho brasileiro. Botaram uns postes baixinhos para respeitar o limite da aeronáutica, por causa ali, nós temos o aeroporto Santos Dumont, etc. Em 1985, o Kasparov, aos 22 anos, é o mais jovem campeão mundial de xadrez. Xadrez, aliás, que o colégio mantém como atividade até hoje. Em 1989, os alemães derrubam o Muro de Berlim. Momento histórico maravilhoso que nós tivemos a honra de ver pela televisão. 1998, há 22 anos atrás, a pena de morte é abolida do Reino Unido. Há apenas 22 anos. Em 2004, chega o nosso Mozilla Firefox 1.0. E, em 2016, Donald Trump é eleito o 45º presidente dos Estados Unidos. Tá? Então, esses são fatos históricos. E amanhã eu vou ler os nascimentos, porque eu já estourei todos os limites aqui de conversa com vocês e fica muito grande o programa e a gente atrapalha um pouco. Ronaldo, a palavra está com Vossa Excelência para as suas conclusões finais. Queridos amigos, amigas, que Jesus os abençoe. Vamos manter nossas vigilâncias, orar e vigiar, nosso culto no lar. Deus nunca nos falta. Seja sempre firme, fiel a Ele, sempre. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Muita paz, saudade, sintam-se abraçados, todos sem exceção. Um beijo no coração de todos. Que Jesus os abençoe. E amanhã, com a permissão dele, estaremos mais uma vez aqui com o Paulinho, pelo carinho, pela gentileza que ele teve de nos aguardar esse tempo todo, com essa paciência. Muita paz, queridos amigos. Boa noite. Aos nossos amados irmãos, um grande abraço. Que Jesus possa abençoar tudo que nós fizemos aqui de bom, de útil e de glorioso. E que nós possamos ter a paz devida em nossos lares e respeitando o que nós sempre dissemos. Isso não é uma gripezinha. Isso é um problema gravíssimo e a cada dia eu fico olhando a internet para ver aqueles que nos deixam nessa jornada, que passam para a jornada ao lado, como dissera Santo Agostinho. Cuidem-se, evitem a rua. Não é um momento para nós fazermos excessos. A gente nunca sabe quando ele chega, quando esse vírus chega, a gente não tem a menor noção. Tá? Então vamos com cuidado, vamos com paz, vamos com serenidade. Que Papai do Céu nos abençoe muito e até amanhã, se Ele assim o permitir. E fiquem com Ele.